Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Você chegou na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Seja bem-vindo. E aí, é muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando essa revista que vai tratar do cativeiro babilônico. 3 grandes personagens, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já vimos quase tudo do profeta Jeremias. Depois nós vamos ver também Ezequiel e Daniel, mas a nossa revista é essa daqui, mas o livro-texto é a Bíblia. A Bíblia é o livro-texto que está acima de qualquer comentário e até de qualquer comentário que eu faça, claro, que eu faça aqui. Por isso tem tantas referências bíblicas para você conferir nas Escrituras se isso é assim mesmo. Mas, antes de orarmos, para começarmos essa lição, eu tenho que falar para você, dê o seu like aí. Eu ia falar assim, pelo amor de Deus, não, mas por favor, se dê o seu like, porque o seu like está dizendo, eu gosto dessa lição, eu acho que esse conteúdo é importante, eu acho que esse conteúdo é relevante, pode abençoar outras pessoas. Quando você faz só esse movimento de apertar aí, gostei, você está falando para o YouTube, olha, isso aqui vale a pena vocês divulgarem, e ele espalha automaticamente para outros ouvintes, outros seguidores do YouTube. Então, faça isso aí, dê o seu like, e também você pode copiar o link e compartilhar em seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas também saibam dessa aula da Escola Bíblica Dominical. Agora sim, vamos orar, pedir para que Deus nos oriente e nos ensine também no meio do choro. Vamos juntos? Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que tu nos ajude, que tu nos oriente. E mais do que isso, que nas nossas lamentações nós possamos aprender com as grandes lamentações feitas por Jeremias. Te peço assim, no nome santo de Jesus. Amém. Então, você já sabe sobre o que nós vamos falar, né? Se você acompanhou a oração, nós vamos falar sobre Lamentações de Jeremias. Eu vou escrever aqui. Lamentações. Lamentações. Ora, obviamente, você pensou em lamentação, você pensou em choro, reclamação, em tristeza, em lamento. Lamentações é exatamente isso. A tristeza, o lamento, a dor, a angústia que o profeta vai revelar. São 5 livros de profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. 5 livros. Quase que eu engulo a Lamentações de Jeremias, que é o livro de hoje. Por quê? São 5 e são 4 profetas, porque o livro de Lamentações é um anexo do livro de Jeremias, tanto que é Jeremias e Lamentações de Jeremias. Por que existe o livro de Lamentações? Porque o livro de Lamentações tem uma estrutura diferente do livro de Jeremias. Isso é claro para você, né? E o livro de Lamentações, ele se parece com Salmos. O livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, vai se parecer muito com alguns salmos, salmos de lamento, salmos de sofrimento. Eu vou colocar alguns salmos aqui para você acompanhar. Salmo 10, Salmo 63, Salmo 69, Salmo 74, Salmo 79. São salmos de lamento, de choro, de reclamação. E o que se caracteriza, como se caracterizam esses salmos? Esses salmos, uma das formas dos salmos se apresentarem era a forma de acróstico. Acróstico é uma palavra meio esquisita para vocês dessa nova geração. Talvez algumas pessoas não saibam o que é um acróstico. Antigamente a gente fazia muito jogral na igreja, poesias na igreja em grupos,
E como é que se caracterizava, qual a diferença do acróstico e uma poesia? A poesia discorre o assunto do começo ao fim. E o acróstico? O acróstico tem uma palavra, por exemplo, como a palavra amor. Bem, você tem a palavra amor, só que o acróstico não é a palavra escrita desse jeito. O acróstico é essa palavra com os significados aqui. O que começa com a letra A, que lembra amor? Aí você vai falar afeto. Aí o cara vai desenvolver alguma coisa sobre afeto. Com M, você não vai querer que eu fale sobre o amor, né? Porque o nosso assunto é lamentações. Estou explicando só para você o que é um acróstico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Lamentações tem 5 capítulos. 5 capítulos que formam uma palavra, a palavra lamento em hebraico. A palavra lamento em hebraico está escrito assim, lamento, com o hebraico lá, que eu não vou me arriscar a desenhar as letras em hebraico, mas eles têm significados diferentes. O que nós vamos ver hoje? O significado desses lamentos, dessas lamentações de Jeremias. Isso tudo tem a ver com o cativeiro babilônico. Então, vamos lá. Vamos pensar juntos. Primeiro, grande lamento daquele povo. Bem, vamos recapitular até aqui. Você sabe que a gente está falando do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um período muito marcante para aquele povo, porque o povo foi no Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, era um Reino Unido. Depois do filho de Salomão, dividiu o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído pela Assíria e o Reino do Sul continuou. O Reino do Sul achou que ia continuar até a vinda do Messias. Por que ele achou que ia continuar? Porque Deus fez uma promessa a Davi. Qual é a promessa de Davi? É que da linhagem dele, da raiz dele, do sangue dele, ia nascer o Messias. Então eles achavam que tudo pode acontecer em volta conosco, mas nada vai acontecer contra nós, porque Deus fez uma promessa. E Deus mora no nosso meio. Deus morava onde? Na cabeça deles? No templo. Ora, se Deus mora no templo, a gente está morando em torno do templo, nada vai acontecer nem com o templo, nem conosco, porque Deus habita aqui, Deus é fiel à sua palavra. Mas Deus falou que a linhagem ia continuar até Jesus, e continua até Jesus, mas ela passa por uma ruptura do templo com o cativeiro babilônico. A Babilônia chega, toma conta de tudo, destrói, inclusive destrói o templo, leva as pessoas cativas, mas a política da Babilônia era diferente da Assíria. A política da Babilônia era: eu vou trazer para a capital, para fortalecer minha capital aqui. Então, os melhores de todos os países que foram dominados pela Babilônia foram para o centro da Babilônia. E é isso que acontece com os judeus. Bem, eu fiz uma recapitulação rápida, né? Então, vamos lá. Vamos ao acróstico. Então, o livro de Lamentações é formado com acróstico. Número 1, número 2. Se você ainda tem dúvida, está aqui. 5, número 3. Número 4. E o número 5 vai estar do lado de cá. Eu vou explicar por quê. Sabe por quê? 1, 2, 3, 4. E tem um dedão lá, né? Por que está do lado de cá? Porque o livro vai terminar com outra palavra que eu tenho que explicar. Com paradoxo. Depois eu explico sobre isso. Mas vamos, então, ao acróstico. Qual é o número 1 do acróstico? Ele vai mostrar na sua poesia que o povo estava sofrendo, o povo estava com pesar, estava pesado. Aquele momento, estava difícil aquele momento, e você vai ver muito pesar na vida daquelas pessoas ali. Por que o pesar? Porque eles estavam vendo que estavam sendo cercados, estavam sendo dominados, e tinha todo o império, todo o exército babilônio ali em torno deles. É como a gente, quando passa por algum problema, a gente sente
uma nuvem, né, baixando na nossa cabeça, fala assim, está chovendo só sobre mim. Então ele vai falar sobre isso, sobre o pesar, sobre a tristeza que toma conta das pessoas. Mas não ficou só na tristeza que estava pairando na cabeça deles. Eles viram acontecer a queda. A queda foi tão marcante para eles, porque imagine, você coloca toda a esperança em alguma coisa, você fala, se tudo der ruim, a gente vai para o templo, e você vê a esperança esfacelando, desmanchando, porque o templo é destruído. Então, na cabeça da maioria dos judeus, o que eles pensavam? Deus perdeu a batalha. Deus perdeu a luta. Então, a queda foi uma ruptura muito forte, porque se eu confio e se eu aposto tudo nessa revista e falo, nada vai acontecer, e de repente essa revista é levada pela enxurrada, o que eu vou pensar? Foi embora a minha revista. E eu vou ficar desesperado, porque a minha revista foi embora. Então, eles ficaram desesperados, porque o templo foi embora. E agora? Deus morreu, Deus perdeu. E eles, então, além do pesar, eles sofrem uma mudança de paradigma, que é a mudança quando eles veem a queda acontecer. Além da queda acontecer e do pesar, ele vê o sofrimento. Sofrimento de quê? Eu vou ler o texto bíblico, você vai ver. Há um sofrimento grande em Jerusalém, porque eles veem a queda acontecer, eles passam por esse momento de pesar, eles passam por um momento de angústia, de dor, e aí eles veem o sofrimento acontecer de forma muito clara, muito visível. Os sacerdotes que viviam do templo, sem o templo eles vão ver agora de quê? As pessoas que viviam de cuidar, por exemplo, de suas ovelhas, de seu rebanho, para poder vender aqueles viajantes que chegavam no templo para consumir as ovelhas, não tem mais templo, então para quem eles vão vender as ovelhas? Então, há um sofrimento generalizado, além desse pesar, além de visualizarem a queda. Por que o sofrimento vai aumentando cada vez mais? É o número 4 que ele vai falar, por causa do cerco. Falei para vocês que o exército, Jerusalém está aqui, o exército cercou Jerusalém, não entrava água, não entrava comida. E olha, chegou ao ponto, como diz o livro de Reis, segundo Reis, no último capítulo, vai dizer que as mães choram porque não têm produzido leite suficiente para amamentar os seus filhos. E aqui, em Lamentações, o poeta ainda vai dizer que as mães pensam em comer os seus filhos para elas não morrerem. Olha que coisa assustadora, dolorosa demais, porque o cerco foi um massacrar daquele povo, porque o povo pagava imposto. O rei resolveu se rebelar e falar, não vamos mais pagar imposto. Aí eles falaram, então tá certo, vamos destruir o templo de vocês, que é o grande ícone, e vamos cercar vocês. Agora ninguém sai, ninguém entra, e vocês definham aí dentro. Foi um período muito difícil para o povo de Jerusalém. Bem, depois de pesar, de queda, de sofrimento e de cerco, não tem mais o que fazer além de clamar. Eles vão clamar. Vão clamar para quem? Se a cabeça deles, Deus morreu, como é que eles vão clamar? É porque eles sabiam que estavam passando tudo isso por causa do pecado. Então, vamos clamar. Vamos clamar que Deus nos abandonou. Ele não perdeu, ele deixou. Ele deixou acontecer. E, como diz Romanos, capítulo 1, o maior perigo nosso, dos seres humanos, é Deus, eu vou usar uma expressão aqui que eu explico depois, dar linha na pipa. Você sabe o que é dar linha na pipa? Quem soltou pipa sabe disso, sabe do que eu estou falando. E tem alguns aí que soltaram pipa e sabem muito bem do que eu estou falando. Dar linha na pipa é deixar ela andar sozinha. Dá corda para ver onde vai. O maior perigo é quando Deus
dá linha na pipa e não puxa ela de volta, quando vai dando linha na pipa e deixando a gente por nossa conta mesmo, normalmente a gente faz besteira. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles sabiam que estavam pagando o preço do pecado. Vamos ler o texto bíblico para ver se o que eu estou falando faz sentido? Isaías, Jeremias, Lamentações. Eu vou ler capítulo 1, versículo 8, depois vou ler alguma coisa do 2, do 3, e assim vai. Deixa eu pegar minha anotação aqui. 1, versículos 8 e 9. Presta atenção, por favor. O poeta, profeta, diz assim: Jerusalém cometeu graves erros, por isso tornou-se impura. Todos os que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. É doloroso demais, né? Um profeta falar isso, que o povo de Israel se sente como uma mulher despida diante dos seus admiradores. Ela, na verdade, vai passar vergonha. Vamos lá, Lamentações, capítulo 1, ainda, versículo 18. 1:18. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Não é lamentação, é choro o tempo todo, é só choro, que você vai ver aqui. Capítulo 2, versículos 1 a 3. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Então, eles sabem que tudo que eles estão passando é consequência do pecado que eles encararam. Agora vamos ao capítulo 3, versículo 16. Olha o que o poeta fala aqui. Quebrou os meus dentes com pedras. Imagina a figura que ele coloca. E pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que é ter prosperidade. Imagina, alguém escreveu um negócio desse, está angustiado, está sofrendo, está em grande cerco e grande desespero. Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Lembro bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aí começa a questão do clamor. Você conhece muito a história de Lamentações, o livro de Lamentações. Pouca gente fala dessa divisão de Lamentações, mas todo mundo conhece a história do profeta quando ele vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você sabe o que pode dar esperança para o profeta? Poeta também. Ele vai dizer: as misericórdias do Senhor, aqui no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são as suas misericórdias a cada dia, e suas misericórdias não têm fim. É hora do clamor, é hora de pedir arrego, de pedir socorro, me ajuda, me liberta, me salva. E aí o livro vai terminar com um grande paradoxo. E o que é o paradoxo? O paradoxo é um contraste entre uma coisa muito grande e uma coisa muito pequena, só que essa coisa pequena confronta-se com a grande. É um oposto que faz a gente pensar. O paradoxo é o seguinte: ele vai chegar à conclusão óbvia que Deus reina sobre tudo. O rei é o Senhor.
Mas ele começa a pensar, ora, se Deus é o Senhor, se Deus reina sobre tudo, e não é assim que a gente também passa, a gente pergunta, por que é que eu sofro? Por que eu enfrento dificuldade? Aí ele vai dizer, será que o Deus que reina sobre tudo nos abandonou? E o livro termina assim, perguntando, será que Deus esqueceu de nós? Que ele reina. Mas será que ele esqueceu de nós? Aí o movimento é o contrário, o clamor, lembrar de onde você caiu, pedir, arrepender-se e voltar aos caminhos primeiros que você seguia. Eu vou ler o último versículo para você conferir comigo que realmente ele termina com um paradoxo. Restaura-nos para ti, Senhor, é o clamor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tem limite. Olha como é que termina o livro. É assustador, mas é consolador, porque o Deus a quem nós amamos, a quem nós servimos, é o Deus da esperança, é o Deus da misericórdia. As misericórdias dele se renovam todo dia, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Quero que Deus te abençoe, que você tenha uma semana na presença dele, porque semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Tchau!